Verde, autor do requerimento, por até 20 minutos na tribuna. Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar o nosso presidente Manato, que nesta oportunidade inicia os trabalhos da sessão de comissão geral. Cumprimentar o nobre ministro Eduardo Gabas, em nome de quem cumprimento seus auxiliares do Ministério, cumprimentar os senhores convidados, que certamente usarão da palavra e poderão manifestar aqui seus posicionamentos a respeito deste tema tão relevante, a senhora Margarida Lopes de Araújo, que é presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Convidado para cumprimentar também, certamente estará presente aqui representante da COBAP, o senhor Valei não estará, mas estará o seu representante, o senhor Miguel Torre, que é presidente da Força Sindical, o senhor Carlos Andreu Ortiz, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Da mesma forma, cumprimentar o senhor Alexandre Barreto Lisboa, presidente da Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social, ANASPES. Cumprimentar também o senhor Jorge Luiz Moreira da Silva, que é secretário-geral, representando a Silvia Helena de Alencar Felizmino, presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil. Cumprimentar também o senhor Uriel Vilas Boas, que é membro da direção nacional da Central, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB. Cumprimentar também o senhor Edson Guilherme Albert, presidente do Movimento dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, o MOSAP. Enfim, cumprimentar os senhores deputados e senhoras deputadas, registrar, senhor presidente, nobre ministro, a satisfação de poder estar recebendo também aqui aposentados e aposentadas no plenário desta casa, essa aqui é a casa do povo brasileiro. Cumprimentar também o presidente dessa casa, que instituiu com a mesa diretora momentos como esse, em comissão geral, para debater temas relevantes, trazendo para esta casa o governo, e aí está presente o governo na pessoa do nosso ministro Gabas, trazendo especialistas, entidades, aposentados, enfim, trazendo a sociedade para debater temas relevantes. E eu considero particularmente a Previdência Social como um tema extremamente relevante. Nós que coordenamos aqui a Frente Parlamentar de Apoio aos Aposentados e Pensionistas, envolvendo Câmara e Senado, deputados, deputadas, senadores que têm compromisso com esse segmento, com os aposentados brasileiros que debatem pontualmente temas relevantes, no tocante aos direitos dos nossos aposentados. E faço esse registro, ao longo dos 3 mandatos que estou aqui nesta casa, nós temos tido o cuidado de trazer esses temas, mas infelizmente não temos conseguido avançar. Não temos conseguido avançar em vários temas relevantes a uma agenda propositiva aqui dos aposentados e pensionistas. Uma agenda extensa, é bom que se diga, mas é preciso, nesse momento, reduzir essa agenda e, de forma pontual, identificar quais são as prioridades. Como foi feito ano passado, o movimento Una-se, aposentado do serviço público e aposentado do regime geral, senhor ministro, uniram-se em uma causa, apresentar 2 propostas. E aí vieram aqui, estavam presentes os movimentos das entidades, seus presidentes, aqui representamos os aposentados e aposentadas do Brasil, conversamos com o senador, presidente do Senado, com o deputado presidente da Câmara naquela legislatura passada, no final dela, e apresentamos 2 propostas do movimento Una-se. Uma no tocante aos aposentados do serviço público, pôr um fim à taxação dos inativos, a PEC 555, acabar com a taxação dos inativos, era a primeira proposta no tocante ao direito dos aposentados. Do regime geral, por sua vez, a bandeira da recomposição dos prejuízos que os nossos aposentados tiveram ao longo dos anos. Portanto, a 4434, que está pronto para ser votado. E aí, de tantos projetos, identificamos 2. Um dos aposentados do serviço público e um outro dos aposentados do regime geral. E a verdade é que, infelizmente, não conseguimos apreciar essas 2 matérias, não conseguimos votar essas 2 matérias no plenário desta casa. E este ano, um ano que já se inicia, todos nós sabemos, com as dificuldades inerentes apresentadas de ajuste fiscal, de arroxo, enfim, de recessão, se fala assim em recessão, e entendemos, e esta casa entendeu, a importância de debater a Previdência, principalmente porque num ano de dificuldades é preciso saber, pontualmente, principalmente ouvindo o governo, o que é possível fazer a esses nossos aposentados. E aqui, representando os aposentados brasileiros, estão
alguns aposentados e aposentadas, certamente, que querem ouvir do governo, das entidades e, especialmente, lógico, do governo, o que é possível fazer. Nós temos aqui, senhor ministro, dezenas de projetos tramitando nesta casa no tocante a direitos dos nossos trabalhadores. Poderia citar aqui, por exemplo, o primeiro deles, que é amplamente debatido e que diz respeito diretamente ao início da vida da inatividade do trabalhador, que é o famoso, por que não dizer famigerado, fator previdenciário. O fator previdenciário, para quem não sabe, é uma fórmula matemática aplicada no cálculo da aposentadoria, que é uma espécie de redutor das aposentadorias do trabalhador, que no ato da concessão do benefício, ele leva em consideração essa fórmula matemática, a questão do tempo de contribuição, a alíquota de contribuição e, especialmente, a expectativa de vida do povo brasileiro. Se divide pela expectativa de vida, a fórmula matemática, ela acaba dividindo tudo que é multiplicado nesses termos, expectativa de tempo de contribuição, a alíquota, ela acaba dividindo pela expectativa de vida. O que é que está posto? Nós temos aí acompanhado que esse redutor diminui 30%, 40% e às vezes chega até a ser 50%. No caso das mulheres, essa redução do benefício da aposentadoria. E este ano, senhor ministro, parece-nos ser mais grave ainda esse problema. Por quê? O IBGE divulgou que a expectativa de vida do povo brasileiro aumentou, o que é muito bom. Até em função dos programas sociais desse governo, que eu particularmente entendo que são programas importantes que o governo tem implementado, que tem ajudado a melhorar a qualidade de vida e, com isso, a expectativa de vida do povo brasileiro. Eu poderia frisar, por exemplo, eu sou do Maranhão, do Nordeste, que o maior programa de renda deste país é a aposentadoria rural, que garante à mulher com 55 anos e o homem com 60 anos de idade o direito a uma aposentadoria sem contribuir, apenas comprovando que ele é lavrador, que ele é pescador. Um benefício que está ajudando e melhorando, e óbvio, ajudou a diminuir a desigualdade de renda em nosso país, especialmente no Nordeste. Temos que fazer esse registro. Ao mesmo tempo, temos que registrar que o programa LOAS, benefício da assistência social, tem também cumprido o seu papel fundamental. Portanto, diante desse quadro, é importante que se diga que as pessoas que contribuíram, que estavam com a sua carteira assinada, que pagaram para poder ter a sua aposentadoria, no ato que ele completa a idade e o tempo, ele vai ao balcão do INSS. E ao chegar lá, quando é levantado o seu tempo, a sua contribuição, e se aplica a concessão do benefício, é aplicado ali o fator previdenciário, um redutor. E aí, este ano, por conta da expectativa de vida ter melhorado, por vários fatores, como eu disse, e aqui temos que aplaudir esse governo, porque de alguma forma contribuiu para que isso viesse a acontecer, melhorou a qualidade de vida do povo brasileiro e a expectativa de vida aumentou. Só que, em contramão, nós temos agora um grande problema. Com o aumento da expectativa de vida, vai reduzir ainda mais o direito, o benefício do trabalhador brasileiro. No ato da concessão, vai ser aplicado o fator previdenciário e vai ser reduzido ainda mais o seu benefício. Esse é um grave problema. E por isso, importante ouvirmos do senhor ministro, desta casa, o que podemos fazer, qual é a proposta, é exemplo do que foi apresentado, uma proposta, ao nosso ver, interessante, que pode ser dialogada mais uma vez, que é a fórmula 85 para as mulheres, 95 para os homens, que leva em consideração a idade e o tempo de contribuição, privilegiando quem começa a trabalhar mais cedo. Pode ser uma saída, e precisamos debater, se não essa, outra alternativa que possa substituir esse fator previdenciário. Ao mesmo tempo, senhor ministro, é importante registrar a PEC 555, que quanto à sua aprovação, nós dissemos aqui, é inconstitucional, rasga a Constituição, porque mexe em cláusulas pétreas, porque tira, na verdade, direito do aposentado, e lá está preconizado que a aposentadoria é um ato jurídico perfeito, é coisa julgada, não poderia ser alterado, mas esta casa no passado alterou. E por que não reavaliarmos essa proposta e aprovarmos o fim da taxação das contribuições dos nossos inativos? Ao mesmo tempo, por que não discutir a 4434? Por que não aprová-la? Permitir com que os aposentados que sofreram com o fator previdenciário, que sofrem com os índices diferenciados de reajustes anualmente, porque o salário mínimo, nós temos que apoiar e aplaudir esse governo, porque valorizou o salário mínimo, mas ao mesmo tempo a alíquota de correção do mínimo é diferenciada em relação a quem contribuía mais, a quem pagava mais.
Por exemplo, nós temos mais de 5 milhões de aposentados do regime geral que ganhavam 2, 3 salários mínimos e hoje ganha apenas um salário mínimo. Para não dizer os demais, houve uma redução no poder de compra desse aposentado. Por isso, foi apresentado a proposta 4434, que está pronta para ser votado. Precisamos avaliá-la. Da mesma forma, é importante, vejo, a discussão sobre a possibilidade de debater aqui nesta casa e discutir e votar a desaposentação. Vejam, com o fator previdenciário, com os índices diferenciados de reajuste, o que é que nós temos? Um poder de compra do aposentado diminuído. E este aposentado brasileiro está sendo obrigado a voltar a trabalhar. Ele volta a contribuir, ele volta a pagar o INSS, ele volta a recolher para o governo. E aí eu pergunto, senhor ministro, cadê a contraprestação social que deve ser dada a esse aposentado? No passado, ele tinha o pecúlio. E o que era o pecúlio? Era a restituição das contribuições que o aposentado fazia depois que ele voltava a trabalhar. Ele recebia de volta toda a contribuição que o aposentado na ativa fizesse, ele recebia de volta. Era o pecúlio. Acabaram com o pecúlio. E o que resta, portanto, aos aposentados hoje do regime geral? Que voltam a trabalhar. Não porque querem, porque são obrigados. São obrigados por quê, deputado Kleber Verde? Porque o fator previdenciário reduziu 30%, 40% do seu benefício, porque os índices diferenciados de reajuste diminuem a sua aposentadoria e, portanto, em equiparação ao mínimo, há uma redução drástica. E aí, nós precisamos encontrar uma saída também para a desaposentação, porque se esta casa não fizer, o STF vai fazê-lo. E aí, nós aqui cotidianamente discutimos a questão do ativismo judicial, que é, na verdade, a legislação, o judiciário legislando em nosso nome. E aí eu chamo a atenção da presidência, da mesa diretora, do colégio de líderes dessa casa, dos senhores deputados, das senhoras deputadas. Precisamos avaliar a desaposentação, porque se essa casa não fizer, a justiça, ou seja, o STF vai fazê-lo e vai criar, lógico, uma legislação que é o papel desta casa e não do judiciário. Portanto, creio que nós temos sim uma agenda extensa, debates a serem feitos. E o porquê desse dia de hoje discutirmos a Previdência? Porque se faz necessário. Nós entendemos, senhor presidente, nós entendemos, senhor ministro, que no momento em que o governo anuncia e que nós estamos acompanhando esse ajuste fiscal, ao apresentar propostas, inclusive que esta casa vai ter que deliberar, como a 664, a 665, medidas provisórias que estão prontas, estão sendo discutidas em comissões e que serão votadas nessa casa, nós precisamos, sim, neste momento, debater amplamente esses temas que estão postos aí, para saber de forma pontual o que, de fato, podemos fazer pelo aposentado brasileiro. Edson, doutora Margarida, é importante pontuarmos e contextualizarmos os nossos movimentos em favor dos aposentados neste momento. Por quê? Eu acompanhei ao longo desses 2 anos, desses 2 mandatos anteriores, aposentados vindo para cá, dormindo aqui nesta casa, 2, 3 dias, debatendo temas como eu acabei de citar, para colocar em votação e nada aconteceu. Então, neste momento, eu creio que é o momento oportuno de apreciarmos essas matérias de forma dialogada com o governo. E aí quero sugerir, senhor ministro, me permita, que Vossa Excelência possa fazer, como fez o ministro das Comunicações, Ricardo Bezzoini, que criou um grupo de trabalho que envolve o governo, envolve o parlamento e envolve especialistas, representantes de entidades para discutir a comunicação. Então, creio que o grupo de trabalho nesse momento, diante desse momento de ajuste fiscal, se faz necessário para juntarmos e reunirmos todos os projetos aqui inerentes aos direitos dos nossos aposentados e avaliarmos junto ao governo o que, de fato, nós podemos fazer em benefício dos nossos aposentados brasileiros. Portanto, não vou me estender mais, eu vou, inclusive, reduzir o meu tempo, considerando que nós queremos ouvir o senhor ministro. Peço até ao presidente que dê a ele o tempo necessário para poder, aqui nessa tribuna, falar das ações desse governo para este momento e o que pode ser feito em favor dos aposentados deste país. E logo em seguida ouvir os especialistas, presidentes de entidades, enfim, os senhores deputados, para que nós possamos, no dia de hoje, ao discutir a Previdência, sair com uma proposta daqui, senhor ministro, uma proposta que possa, de alguma forma, ensejar uma possibilidade de vislumbrarmos uma iniciativa em favor dos aposentados e aposentadas deste país, dos homens e mulheres que já contribuíram com este país e que, portanto, merece desta casa, merece deste governo toda a atenção, toda a distinção para a garantia dos seus benefícios, dos seus direitos.
Portanto, encerro aqui, senhor presidente, concluindo, citando Rui Barbosa, que em sua frase, que costumo citar sempre aqui nesta casa, diz que não há nada mais relevante, senhor presidente, para a vida social do que a formação do sentimento de justiça. E nós temos que fazer justiça aos aposentados deste país. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado. Vou convidar o deputado Kleber Verde como requerente para assumir a presidência aqui e passar os demais serviços. Com a palavra, o senhor ministro da Previdência,